Olá pessoal, eu sou André Rodrigues, estou aqui em São Paulo para encontrar o João Rafael Torres. Tudo bom, João? Tudo bem, André? Tudo jóia. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o tarô analítico, né, que é um método desenvolvido pelo João, com base junguiana, ele que é analista junguiano, tarólogo, vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema, tarô analítico. Certo, João? Então, acho que a gente pode começar explicando para o pessoal o que é o tarô. Certo. O tarô ele é um conjunto de cartas que não se tem uma origem precisa de quando ele foi criado. Os registros fiéis que nós temos é de que ele tenha surgido na Europa em torno do século XIII. Existe uma mística grande que fala de milhares de anos, né, de Egito, de Mesopotâmia, mas comprovado, o que temos é essa informação, que ele é muito mais recente do que se imagina. Uhum. Ele foi criado como um conjunto de cartas para jogar, para um jogo de diversão, jogos de salão. E também não se sabe exatamente quando ele assumiu esse caráter de mancias, né, de jogos premonitórios, ou, mais recentemente, como é o meu caso, de uso como uma ferramenta de acesso ao inconsciente. Existe é tudo meio nebuloso. Como é nebuloso todo esse tema sobre os oráculos, né? Eu acho que até mesmo pela função psíquica dos oráculos, eles não são as datas, os locais, o tempo e o espaço. Eles é o que menos importa quando a gente fala desses temas, até porque os oráculos são aqueles instrumentos que de alguma forma eles transcendem o tempo e o espaço. Uhum. Por eles falarem direto com o inconsciente, por eles representarem uma forma de expressão do inconsciente, e no inconsciente nós não temos essa distinção de tempo e espaço, que é uma necessidade do ego, da consciência. Talvez por isso essas origens elas sejam tão controversas, não só no caso do tarô, como de outros oráculos, né, dos oráculos que a gente tem mais familiaridade. Uhum. Qual a constituição... Aliás, antes de falar das cartas, qual a relação com a análise junguiana que você desenvolveu? O tarô ele foi citado pelo Jung só em toda a obra junguiana ele é citado 2 vezes. Nas 2 ele faz menção ao tarô como uma daquelas coisas que parecem ter uma constatação no inconsciente coletivo. São 2 referências muito vagas sobre o tarô. Ele não era o oráculo de preleção do Jung. Uhum. Né? O Jung ele tinha uma afeição muito maior pelo I Ching, isso é notório. A astrologia também era uma ciência que o Jung estudou e que ele se dedicou à astrologia também. Mas o tarô não. O tarô ele cita como mais um dos. Uhum. Né? Porém, o que se percebe é que o tarô ele é um sistema muito complexo para falar sobre temas arquetípicos. O que você tem representado ali nas lâminas do tarô são temas arquetípicos na sua natureza mais límpida, mais cristalina, mais direta. Ou então, não só temas, mas ações que também de alguma forma constituem arquétipos. Então, são sentimentos, são temperamentos, são ações que, pela repetição, por atravessarem o homem desde que o homem é homem, elas acabaram por se tornar temas arquetípicos.
isso dá gera uma inquietude de sabermos assim quem foi essa pessoa, quem foi esse gênio, né, que conseguiu retratar com imagens simples coisas que são tão profundas, né, temáticas que nos tocam tanto e que nos atravessam, independentemente de cultura, independentemente de cronologia, mas que nos tocam. O meu olhar sobre o tarô, ele começou muito cedo. Os meus primeiros acessos ao tarô foi na adolescência. O meu primeiro tarô foi eu que desenhei. Porque isso não era muito bem visto lá em casa. Então, assim, pedir um tarô de Natal não ia rolar. E eu tive que desenhar o meu primeiro tarô. E desde então, depois eu pude ter o meu próprio tarô, e desde então eu fui acessar, dentro desse conteúdo, uma coisa que eu posso dizer que seja transcendente, porque nos leva a uma dimensão que nem sempre o nosso entendimento formal, causal, é capaz de nos levar. Quando a gente pensa no tarô como um conjunto de cartas, pura e simplesmente, como ele de fato ele não nos mobiliza tanto. Mas quando a gente para refletir sobre o conteúdo dessas cartas, sobre os temas que essas cartas apresentam, ele vai nos conduzir para a história do homem enquanto indivíduo, com suas ansiedades, com seus medos, com as suas alegrias, com suas expectativas, com as dores e com as delícias, sabe assim? Ele representa muito da nossa vida, do que a gente atravessa ao longo da vida. Uhum. A minha busca nessa fusão do Jung com o tarô se deu quando eu entrei em contato com a teoria junguiana, primeiro me submetendo à análise com analistas junguianos e posteriormente quando fui curioso para ler algumas obras e mais além me formar, passar a atuar como analista. Eu percebi que os temas representados no tarô eles correspondiam com muitos dos afetos descritos, com muitas das inquietudes descritas, e que aquilo seria um instrumento interessante para que pudéssemos olhar para a psique. Se aquilo fala da psique, por que não usar aquilo como um instrumento, como voz para a psique, né? Então, o tarô como uma ferramenta, ele pode ser usado para prever o futuro, ele pode ser usado para enganar pessoas, ele pode ser usado com a finalidade de quem determina, né, de quem o tem nas mãos. A minha escolha foi a escolha de usá-lo como uma ferramenta para construir ali, diante do meu cliente, uma imagem, um símbolo. Quando eu fui sentar para escrever sobre isso, para pensar sobre isso com a ponta dos dedos, eu cheguei a uma conclusão, talvez até de uma forma pretensiosa, mas de entender que o que se forma ali é um símbolo. Da mesma forma como o que se forma num sonho também é um símbolo. Da mesma forma como um sintoma físico que aparece e que gera um adoecimento também é um símbolo. E que, como tal, ele não está para ser desvendado. Ele não está ali para ser dissecado de uma forma estrita, direta, literal, causal. Mas ele serve para amplificar a possibilidade de sentidos. Quando uma pessoa recorre até mim para uma consulta, principalmente os clientes que já têm que já conhecem, que já sabem o que vão encontrar,
elas não vêm com perguntas. Elas buscam sair dali com perguntas. Entende? Elas não buscam uma resposta do tarô. Elas buscam novas possibilidades de entendimento. E nisso, o tarô, acho que o inconsciente é generoso. Quando a gente é legal com ele é legal conosco. Então, isso o tarô ele tem uma função bem interessante. Eu consigo observar e por testemunhos, né, das pessoas, as pessoas acabam sinalizando que o resultado da consulta, da sessão, ele é um resultado que reverbera. É curioso isso, André. Às vezes eu recebo um telefonema, um e-mail de uma pessoa que fez uma consulta comigo assim, 5 anos, 8 anos atrás. Falou: oi, tudo bem? Olha só, eu queria saber se esse e-mail continua sendo seu. Ou então liguei para saber, e ainda é você que tem esse telefone? Uhum. Porque eu fiz uma consulta com você, sei lá, em 2003, em 2007, e eu acho que agora eu preciso de outra. Ou seja, aquela consulta feita naquela época, ela foi reverberando até agora. Não porque o tarô analítico tem uma mágica e é melhor do que os demais. Não, não é isso. É porque o conteúdo que foi acessado por aquela pessoa naquele momento, talvez ele tenha precisado desse tempo todo de digestão, e que, no momento que foi digerido, a pessoa lembrou como foi que ela comeu aquilo. Uhum. Né? Então, a função do oráculo, não só do método que eu uso para o tarô, mas de qualquer oráculo, é essa. Não é de te levar a um determinismo, porque esse determinismo, ele limita, ele emburrece a gente. Uhum. Se você literaliza o conteúdo de uma consulta, o conteúdo de uma sessão, acreditando que o que foi visto ali, e como é um sistema imagético, né, são imagens e representações ali, o que eu acho fantástico, mas se você olha para aquilo ali, se você olha para a carta da morte, e você fica esperando alguma morte, e você não percebe que você morre todo dia, que todo dia a gente morre para alguma coisa, algo em nós morre para que algo possa renascer. Se eu literalizo esse conteúdo ele morre. É como se é a ideia do esgotar o símbolo. Uhum. Quando eu pego um símbolo, quando um antropólogo pega um ritual e ele vai tentar dissecar aquele ritual de todas as formas e desconstruir, não sei o quê, aquilo deixou de ser um ritual, pelo menos para aquela pessoa e para quem lê aquele livro, aquilo ali não tem mais função. O oráculo ele tem função quando ele preserva o mistério. Quando de alguma forma ele nos coloca diante de um desconhecido numa postura de reverência. Reverência para ouvir o que ele tem a me dizer. Não para que eu tenha de perguntar a ele ou de tentar convencê-lo com perguntas para aquilo que é melhor, para aquilo que é mais razoável para o eu, para aquele que determina o que é melhor para mim. Uhum. Né? Tanto que assim, cada vez menos as minhas experiências com tarô, elas têm dado, não é nem que elas têm dado espaço, as pessoas têm procurado cada vez menos perguntar durante as sessões. O que se faz ali naquele momento é eleger um conjunto de cartas essas que eu tenho um conhecimento, como você pode ter um conhecimento, como qualquer pessoa pode ter um conhecimento, seja por uma busca empírica ou por uma busca intelectual, lendo um livro sobre aquilo, manuseando aquele instrumento. Eu acabo, pela história, né, pela dedicação a isso, eu tenho um certo conhecimento sobre aquele sistema.
O que se dá naquele momento é a formação de um símbolo na medida em que você elege ao acaso um número específico de cartas, cartas que para você, além de estarem viradas para baixo, elas não têm uma... Você não sabe o que você está escolhendo, você não sabe que posição que elas vão ocupar, mas eu tenho esse conhecimento de alguma forma e o meu inconsciente dialoga com o seu e o seu passa para o meu o que ele quer que seja dito. Acho que se a gente for desenhar isso de uma forma simplória, seria isso. Né? E ali é o meu discurso. Claro que eu não tenho uma pretensão de acreditar que esse discurso venha limpo e transparente e isento dos meus julgamentos, da minha história de vida, do meu conteúdo. O meu conteúdo, é claro que ele interfere no meu olhar, mas eu busco tentar dar o máximo de isenção, para que eu não use isso para as minhas questões, mas para que eu possa lhe servir, inclusive com as minhas histórias, com as minhas experiências, para que eu possa lhe servir lhe devolvendo aquilo que, no fundo, você já sabe. Né? Uma consulta de tarô, ela não tem ou ao menos ela não deveria ter, a meu ver, a função de revelação, de colocar você diante de um novo surpreendente. Mas sim de te reforçar aquilo que parece ser um lampejo. Eu vou falando, você não me pergunta, eu vou falando. Pode deixar. O que eu busco quando eu inicio uma consulta é dar espaço para que o teu inconsciente se manifeste a partir daquele conjunto de cartas, daquele conjunto de símbolos, e para que eu possa te oferecer não algo que está no inconsciente mais profundo, mas algo que é possível para o ego. É pensar que quem vem até mim, é claro que vem mobilizado por ações, por forças do inconsciente. O inconsciente ajuda a conduzir aquilo dali. Mas quem está diante de mim é um ego. E eu também sou um ego. Então a linguagem tem que ser essa. O conteúdo que se apresenta, ele é um conteúdo que tem uma base inconsciente, mas que a gente pode chamar como algo psicóide, como algo que tem um pé lá e um pé cá. Eu posso não saber exatamente definir esse inconsciente. Eu costumo falar para as pessoas, principalmente para os leigos, para as pessoas que não... para os não junguianos, que são os outros eus. Aqueles com quem a gente tem menos familiaridade, que eu conheço menos a face, mas que eu conheço bem a atitude. Eu lido com o que eles... Quando eles passam pela minha história, eles deixam marcas e eu lido com essas marcas. Então eu tenho um certo conhecimento sobre isso. Dar voz para esses personagens, que na verdade são as figuras, algumas, né, das figuras arquetípicas que são descritas dentro da literatura junguiana, é a forma como eu encontrei de alguma forma mobilizar o outro para que ele tome pé da própria vida. Então o jogo, ele não tem a ideia de que o jogo ele não te leve para o futuro, mas para que ele possa te desdobrar e te desdobrar e te desdobrar no seu presente. O presente é o que nos interessa, porque o futuro vai ser uma consequência desse presente. A natureza não dá saltos e a nossa psique também não. As coisas, elas fluem. Elas têm uma... E é bom mesmo que não dê, porque geralmente quando a psique dá salto, assim, os saltos nem sempre são bons da gente lidar. Né? Assim, são coisas tão...
saudáveis ou coisas tão agradáveis para o nosso trato. Então, a proposta do jogo é essa, de nos oferecer subsídio para viver melhor o hoje, e para que a partir desse hoje a gente possa projetar o amanhã. Que bacana, João. E para quem não conhece o tarô, quais são as cartas do tarô? Nós temos no tarô um conjunto de 78 cartas. Essas 78 cartas são divididas em dois grupos. Um grupo de 22, dos 22 arcanos maiores, que elas se relacionam mais diretamente a temas arquetípicos. Então, assim, nós vamos ter no tarô a morte, nós vamos ter o imperador, como a imagem do governante, né, do que dita. Nós vamos ter o diabo como aquele que é o pai da sombra, né, junguianamente falando, a gente pode colocar como o rei da sombra, aquele que acolhe todo o mal, todo o negado, tudo aquilo que é rechaçado pela consciência, pelo ego. São esses e vários outros temas: o louco, o mágico, o papa, a temperança, a justiça. Então, assim, não são só personagens, mas também virtudes e também cenários, cenas, né, como o julgamento, por exemplo, que a gente tem uma, acho que nós ocidentais, judaico-cristãos, temos uma referência boa no juízo final. A hora em que tocam as trombetas, os mortos se levantam, e é a hora de fazer a triagem do que é céu e do que é inferno, purgatório, seja lá o nome que se dê. Né? Além desses temas, desses 22 temas mais complexos, mais luminosos, nós vamos ter 56 outras cartas que vão falar de personagens mais possíveis, né? mais próximos do nosso vivencial. E também que são as cartas à corte, o rei, a rainha, o pajem ou a princesa e o cavaleiro. E as cartas numeradas de Ás, de 1 a 10. Esse conjunto das 56 cartas é o berço, né, o pai do baralho comum que se usa em jogos de azar. Foi retirado, ninguém sabe também onde sumiu, mas sumiram os cavaleiros, ficando aí, em vez de 56, 52 cartas. E apareceu o Coringa. O Coringa, ele tem uma relação muito forte com o louco, que é o arcano número 0 do tarô. E, sendo o arcano número 0, ele é o que faz o trânsito do tarô inteiro. Ou seja, ele tem maleabilidade, ele tem plasticidade para se adaptar a qualquer carta, a qualquer situação, assim como o Coringa, a função do Coringa nos jogos de azar. Esse conjunto de cartas dos arcanos menores, eles são divididos em 4 naipes. Cada um desses naipes tem uma correlação, nós podemos aludir aos 4 elementos, aos 4 pontos cardeais, as 4 funções tipológicas da tipologia junguiana, e eles vão apresentar uma espécie de enredo. Cada naipe ele tem um enredo particular, onde cada carta representa uma estação. Aquela estação tem uma história toda particular ali, tem todo um começo, meio e fim dentro daquela estação, mas o somatório delas representa um todo. Assim como o somatório dos 4 naipes representa um todo. Assim como o somatório das 78 cartas do tarô representa um todo. A última carta, que é o mundo, ela também é esse todo. E aí a gente pode pensar na imagem do self. O self, ele se é denominado pelo Jung, né, como a imagem da totalidade psíquica, daquele que abriga todos
arquétipos, todos os complexos, todas as dinâmicas, todos os afetos e tal. E o self, a imagem do self, é daquele que representa o todo, mas que também é centro. Então, assim, a gente pode pensar que, da mesma forma como o self é totalidade, mas também é centro, né? Se nós formos representá-lo como uma imagem, ele seria um círculo com um ponto concêntrico. O tarô também, se nós fôssemos distribuir as cartas numa mesa, o centro seria o mundo. O mundo seria a síntese de tudo aquilo. João, e sobre a disposição das cartas? Certo. Tem uma ordem certa? Como que funciona isso? O que a gente chama de método é justamente a forma como o jogo será disposto. Né? O tarô ele vai ser o mesmo em qualquer um dos métodos que se usa. O método que eu desenvolvi, ele vai contemplar alguma dessas figuras arquetípicas para que a gente tenha uma compreensão mais ampla do tema em questão. Então, as duas primeiras cartas, elas vão representar o eu e o que se coloca como uma antítese do eu, mas ainda contemplado na consciência, certo? Então, assim, é o conflito que eu já consigo identificar como meu, eu só não sei exatamente o que fazer com ele. A terceira carta, nós vamos falar sobre as referências que fazem com que esse conflito ele fique mais... Ele se apresente como um conflito. É o que agrava a situação do conflito. Quais são as referências de vida que dialogam com esse conflito. Essas três cartas elas vão apontar para questões que são questões muito já conhecidas. Dentro da reflexão do indivíduo, aquilo já está fácil de se localizar. É inclusive o marcador que eu uso para saber se o jogo se forma ou não. Se há de fato uma sincronicidade ali dentro daquele momento, ou seja, se o jogo se eu e o indivíduo que me procura estamos disponíveis de fato para que o jogo pudesse ser realizado. Geralmente há uma identificação imediata do conteúdo. Quando não há essa identificação é porque de alguma forma, por algum fator, a história não é o momento, não é a situação mais apropriada para que o jogo vá adiante. Isso às vezes dá umas confusões que as pessoas acham que eu vou morrer, que é porque tem alguma coisa de muito ruim para acontecer, sendo que não é nada disso, né? É só uma questão de indisponibilidade que a gente não sabe exatamente por quê. A partir de então, a nossa busca eu vou tentar investigar outros fatores que têm uma participação dentro desse conflito, têm uma intervenção nesse conflito, mas que estão mais subjacentes, que fazem parte ali de um inconsciente que já pede mais passagem. Tá? Então é aquilo que eu falei antes. Não dá pra gente acreditar que o tarô ele vai revelar um inconsciente super ultra profundo, porque o inconsciente super ultra profundo ele não vai estar dentro da capacidade de compreensão desse ego. Né? As figuras que eu observo ali, elas vão dizer respeito a uma temática mais infantil, eu não uso diretamente o termo criança interior ou criança ferida, mas eu falo de desejo. O desejo como um atributo que nos remete muito à infância, né? Pela necessidade, pela urgência que a gente deposita sobre ele, pela expectativa de que algo ou alguém nos ofereça. Vou falar de persona. A persona como o modus operandi, a estratégia, o subterfúgio que aquela pessoa encontrou para poder lidar com aquele conflito, para não expor aquele conflito para o outro, e que ela acaba desenvolvendo um artifício, mas um artifício que nos é medido ali na circunstância do jogo
para entendermos o grau de comprometimento que ele gera. Então, assim, tem máscaras que a gente compra e que a gente paga um preço tão alto para poder mantê-las, que a gente fica, em vez de ter um problema só, que era o conflito, a gente passa a ter dois. Né? Então, é justamente sob essa perspectiva que eu vou observar a persona. E aí nós partimos para a sombra, que eu vejo como o coração do jogo. E a sombra como aquele conteúdo que ele pede espaço para ressignificação. É lembrar que a sombra ela é um depositário de tudo aquilo que um dia já pode ter sido consciência, mas que não foi agrupado, que não foi englobado como consciência por uma incapacidade da própria consciência. A consciência não pôde, não deu conta, não era útil, não era adequado à consciência englobar aquele conteúdo. E o que eu levo a pessoa a entender é que o conteúdo em si ele não é nem ruim nem bom, ele é uma potência. Ele é julgado como ruim, como inadequado, pela minha incapacidade. Mas que na medida em que o tempo passa, esse intercâmbio que o ego faz com a sombra, mesmo que às vezes sem querer, né, ele se dá porque aquele conteúdo rechaçado hoje ele pode ser um conteúdo necessário. Uma ferramenta, o que separa uma arma de uma ferramenta é a habilidade de quem usa. Se hoje eu tenho mais habilidade para manejar uma arma, ela pode ser uma ferramenta extremamente útil. E aí nós não sabemos exatamente como é que a coisa começa, né? A gente não sabe se é a necessidade da sombra, a necessidade do indivíduo de retirar aquele valor de algo sombrio que gera a situação, ou se é a situação que propicia a oportunidade de ressignificar um valor sombrio. É um ovo e galinha que a gente não busca perder tempo, porque seria perder tempo nisso durante a sessão. Essas 6 primeiras cartas elas têm uma proposta de diagnóstico, né, de amplificação do conteúdo, para que a partir de então o tarô possa sugerir um método, um caminho, e esse caminho ele gere prognóstico. E esses prognósticos eles são atendidos a partir de 2 perspectivas. Uma que é a perspectiva do indivíduo, que a gente pode fazer uma correlação disso com o processo de individuação. Qual que seria o passo na direção da individuação que está sendo dada a partir daquilo. E o outro é de como isso repercute no mundo, no ambiente ao qual aquele indivíduo está inserido. Basicamente a consulta ela contempla esses aspectos. Muito legal, nossa. Dá até vontade de fazer uma consulta, né? João, se alguém tiver vontade de comprar um tarô, qual é o indicado? Porque tem um monte, né? Tem milhares. Você tem algumas escolas, né, de tarô, assim, que eu chamo de escolas, são braços que acabaram gerando uma série de baralhos, de recriações. Você tem basicamente 3 escolas, que é White, Marcelli, Crowley, que vão dar origem a várias outras possibilidades, né? Como se eles fossem guarda-chuvas que englobam vários outros. Qual é o melhor? É o que você consegue dialogar com ele bem. Eu tenho uma mini coleção de tarôs, e o tarô que eu uso para jogar é um tarô que eu comprei fechado, entende? Assim, que eu não tive um acesso prévio às cartas para poder ver se eu me afinava com elas ou não, e eu comprei e foi a adesão imediata. Você tem que de alguma forma dialogar com ele com familiaridade, com um grau de intimidade, para que ele possa funcionar, para que ele possa lhe ser útil. Existem alguns sites onde você vai ter
Eu não vou saber citar nenhum aqui especificamente, mas um Google ajuda nisso. Para que você tenha os vários tarôs, como se fosse uma taroteca, vários tarôs digitalizados. E ali você pode brincar de ver qual deles você se afiniza, não só pelo conteúdo da carta, mas também por algo que a gente não sabe dizer exatamente o que é. Né? Às vezes você tem tarôs que tem um rico, assim, uma pluralidade de valores, de símbolos, de cabala, judaísmo, astrologia, isso, aquilo, outro, dentro da carta, sendo que você olha para aquilo e nem vê. Entende? Outras vezes, para outras pessoas, um tarô é extremamente simples. O tarô de Marcelle é um tarô muito rico iconograficamente, mas ele é uma xilogravura. Entende? É um desenho primário, é um desenho simples de ser reproduzido. E ele tem um valor enorme. O que vai determinar vai ser o teu olhar, vai ser a empatia que é gerada ali com aquele símbolo. E se o pessoal quiser estudar um pouco, ter para quem não viu a minha entrevista, né, que você falou sobre isso, mas pessoal que queira estudar, saber um pouco mais, além de te procurar, que livros sérios que ele pode ler, que ele pode ver? Como eu disse, a literatura, a busca intelectual, ela é um braço importante, principalmente para quem não tem nenhum conteúdo, tem um conteúdo muito raso sobre o tarô. Tem alguns livros que eu indico por eles terem uma base junguiana. Eles são escritos por junguianos e muitas vezes eles têm mais uma proposta de reflexão sobre os arquétipos. E que podem ser livros que certamente vão enriquecer esse olhar. Um deles é o Jung e o Tarô. Tem um outro chamado Tarô e Individuação. E um terceiro chamado 22 Meditações sobre os Arcanos Maiores do Tarô. O grande problema desses livros é que eles se limitam muito à ideia dos 22 arcanos maiores. Mas eu acho que como ponto de partida, e como esses 22 arcanos maiores eles representam valores arquetípicos mais complexos, ele é um bom ensejo para que a gente possa aprender a pensar o tarô. Né? Porque existe muito disso também. Eu preciso afinar o meu pensamento com essa linguagem simbólica. Não é decorar tal carta representa tal coisa. É claro que se eu tenho um conhecimento mais focado, num olhar amplo sobre aquele arquétipo, eu vou conseguir ter uma orientação mais segura do meu jogo. Mas o diálogo com a carta, com o seu tarô, com aquele tarô que você elegeu para ser o seu, é o que vai traduzir ali o sucesso, é o que vai fazer com que você tenha um bom resultado de uma leitura. Principalmente para as pessoas que têm um olhar mais de curiosidade. É claro que tudo parte da curiosidade. Ninguém se transforma em tarólogo porque decidiu hoje. Né? Então, isso acaba sendo uma construção. Mas o alicerce dessa construção, acho que uma das bases, a amálgama que vai fazer esse alicerce, é o contato que você vai ter. É o diálogo que você vai estabelecer. E para estabelecer qualquer diálogo com um desconhecido, primeiro eu tenho que aprender um código, uma língua que seja comum a ambos, para poder promover essa troca. Essa língua, no caso do tarô, como no caso dos outros oráculos, é o símbolo. É aprender a olhar de uma forma metafórica, para que esse símbolo possa também aos poucos ir se revelando. Eu tenho uma experiência aí da base empírica até hoje, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos com o tarô. E eu continuo olhando para o tarô e vendo coisas que eu nunca vi. E eu peço
a Deus, ao self, ao tarô, a quem quer que seja, para eu continuar vendo dessa forma, para eu continuar tendo um olhar de mistério, de enigma, de descoberta. Porque enquanto isso estiver ocorrendo, é porque esse símbolo ainda está vivo na minha mão. Uhum. E aí eu busco dar a ele a reverência como tal, que é preservar esse mistério, preservar esse oculto à medida em que ele quer se revelar. É não ter a ânsia de desnudar. Né? Se você pega o tarô com essa ânsia de querer zerar o tarô, de saber que você já sabe o tarô do começo até o fim, isso tira a espontaneidade. Uhum. Um jogo decorado, ele é um jogo técnico, ele não é um jogo sensível. Se ele é um jogo técnico, ele não te toca pela tua sensibilidade. Ele não funciona. Ele não vai atender a função a qual ele se propõe. Ele precisa ter sensibilidade, ele precisa emocionar. Uhum. Ele precisa te despertar raiva, ele precisa te despertar ternura, ele precisa te despertar saudade, ele precisa te despertar tesão, ele te mobiliza. Se ele não te mobiliza, é melhor dar um tempo, esperar mais um pouco, uhum, e fazer uma outra abordagem, quem sabe um dia no futuro. Uhum. João, para a gente ir encerrando já a nossa entrevista, você tem alguma dica que você queira dar para o pessoal que ou que está começando ou que já tem tempos aí de estrada? Brinca. Lembra que o tarô ele foi feito para brincar. A concepção original do tarô era de ser um jogo de brincadeira. É claro que eu devo ter uma postura reverente se eu olho para isso como algo que me ajuda a me definir. Mas para quem começa, é brincar, mas é brincar com respeito. É levar de uma forma descontraída, mas não irreverente. Sabe? É você ter a devida reverência, ter o devido respeito, mas brincar, manusear, olhar, virar de cabeça para baixo, combinar isso com isso, ver como as cartas dialogam. Um exercício legal é esse, né? Você colocar uma com a outra e imaginar como é que elas conversariam. Isso enriquece muito a tua leitura, porque isso vai ampliando os sentidos simbólicos que o tarô pode te oferecer. E assim, com o tempo, a gente vê tarô sem tarô. Você olha para uma situação na rua, uma pessoa te descreve um acontecido, e você fala, nossa, mas isso é muito 4 de copa, sabe? Você começa a ver a situação, e eu acho que é esse o momento em que a gente começa a ter um mínimo de segurança. É quando eu consigo, da mesma forma como uma teoria, quando é que eu me sinto seguro para falar sobre aquilo? Quando aquilo naturalizou. Quando aquilo já está integrado dentro de mim. Não precisa também, principalmente para os iniciantes, ficar com muito preciosismo. Né? Assim, não, joga para mim, André. Não, mas eu não jogo para ninguém, eu só jogo para mim, porque eu estou aprendendo, não sei o quê. Se você tiver uma postura respeitosa diante do outro, você não vai fazer um mal. Entende? A gente não tem tanto poder assim. O mal que o outro faz, ele faz a si mesmo. Não é porque você o induziu a fazer o mal. É lembrar sempre que o olhar é um olhar de metáfora, é um olhar de simbolismo, é um olhar... As minhas consultas, inclusive, acabam sendo consultas mais longas,
porque eu vou usando mil metáforas, eu vou usando mil historinhas, eu vou correlacionando com outras coisas, para retirar inclusive esse caráter diretivo que pode parecer ser. Minha ideia não é ser autoridade sobre a vida de ninguém, né? Determinar o que é melhor para você. Mas na medida em que eu aludo a várias outras coisas, que eu vou buscar te contar a mesma história 10 vezes diferentes, pode ser que uma dessas vezes seja a que case com a sua necessidade e que te faça sentido e que te leve a uma nova compreensão. Aí eu fiz o meu trabalho bem feito. Muito bom, João, muito bom. Eu adorei essa conversa. Eu vou conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. O pessoal pode te encontrar. As pessoas podem me encontrar pelo meu site, é www.selfterapias.com.br. Estava tendo uma conversa inicial com o André e falando que tenho aí alguns escritos sobre o tarô. Tem pouca coisa no site, tem alguma coisa sobre isso no site, mas eu tenho algumas coisas aí que tem uma ideia de publicação, mas fico num preciosismo muito grande e não coloco para circular. Talvez essa conversa nossa seja um estímulo também para compartilhar mais, né? Para colocar esse pouco conhecimento que eu fui buscando lapidar para o conhecimento de todo mundo, para ajudar também. Quem sabe a gente possa ajudar. Muito bom. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite.